Sofia é um filme que é rodado em Coremas. Coremas fica a 6 horas de João Pessoa. Mas tem filmes sendo rodados em Cuité, Congo, que são cidades que não passam de 50 mil habitantes, e por conta dessa oficina de formação para a linguagem audiovisual, desse despertar no olhar, que é o projeto, novos cineastas surgiram, e inclusive a gente começou a fazer festivais de cinema nas cidades da gente, assim. O cara chegar na cidade do interior e dar uma oficina, e a partir desse reflexo, você começar a ter perspectivas no audiovisual, e começar a viajar, e ir para festivais, e contar histórias, eu acho importante isso, a interiorização do cinema. Nos outros estados também, eu penso que acho que as capitais, tem muita gente fazendo cinema, que bom que tenha, cada vez mais histórias, é muito interessante. Mas eu acho que a descentralização ajuda muito ao Brasil se ver, ao Brasil ver novos olhares, assim. A música de Marcelo Camelo também fala de amor, né? Tem uma frase que é bacana na música que me remeteu muito à história do filme. Meu amor é teu, mas dou-te mais uma vez. Então, por mais que a mãe tenha aquela relação amorosa com a filha, de cuidado e de carinho, e a filha com a mãe também, a música diz isso. Apesar do amor ser dela, ela dá todos os dias à filha um amor. Então, numa situação difícil... Todo teu amor eu vi de longe, de longe, de longe. Dava pra sentir o teu perfume. There's a question. All you DJs out there, why don't you show some guts and play the stuff that really rocks? Se tiver alguma coisa muito parecida com os meus outros filmes, é porque eles partem muito mais de uma vontade, muito mais do que narrar uma história. A coisa parte primeiro dos personagens, que na verdade dos atores. Dos atores, daquelas pessoas que trabalham comigo já faz um tempo, ou então que eu nunca tinha trabalhado e eu queria muito encenar eles. Então não é à toa assim, que eu coloco eles para dançar, para falar aqueles textos imensos, para dublar uma música, ou para dançar aquela coreografia louca. Boa parte do filme está no escuro, por exemplo, porque eu gosto muito da voz do Renan. Mais do que aquele texto, etc. Eu chamei o Renan muito porque eu queria ouvir a voz dele e deixar a voz dele durante bastante tempo no filme. Eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço. Porque é impossível que eu não te conheça. Todo mundo se conhece nessa cidade. Você é amiga da Giane, não é? O que você faz? Sou atriz. Os projetos diferem muito de um para o outro, assim. A maioria das vezes não tem dinheiro, claro. Não tem nenhum. E Era de Ouro eu fiz com o Prêmio Revelação, que eu ganhei aqui ano passado. Amarelo. Eu podia ter escolhido qualquer cor, mas eu escolhi amarelo. Os caras ficaram putos e a gente quase perdeu um negócio de 2 milhões de dólares. Os caras não vieram pra cima não, cara. Ó, é com isso aqui que a gente tá competindo. Peraí, tirar a ver. Como é isso? Olha isso. Se demorar muita grana para sair, eu acho que a gente tem que transformar o desejo o tempo todo, para que o desejo continue vivo. Porque senão morre, assim. Então eu faço esses filmes com essa rapidez, que eu não acho tão rápido assim, não. Muito porque existe uma urgência vamos fazer esse filme antes que esses garotos no Lição de Esqui, que é um dos meus filmes, envelheçam. Porque a gente tá fotografando um momento muito específico da vida deles. Eu estou fotografando a minha amiga dançar nesse momento aqui. Eu quero fazer um filme nesse momento. Não quero mandar para um edital, daqui a 3 anos eu vou conseguir fazer esse filme. Mas a minha relação com essa garota é agora. Isso, sentindo coluna reta, tá? Não vamos ficar troncho, isso. Agora para encerrar, mamãozinho com açúcar para vocês. Vamos só soltar aqui, ó.
Foi 1, foi 2. Isso, no ritmo. Puta, Isso, vamos lá. comprei roupa nova para o aniversário da Cleide. Lá na loja do Chiquinho. Tava assim de gente. Pra dançar com quem? Arranja um cara interessante lá. Deixar. A gente podia embrulhar esse professor numa jaqueta de couro e levar pra festa. Também, né? Grande parte do humor do filme tá no roteiro, foi uma coisa construída no roteiro, mas ele não é um humor de gargalhar, ele é mais um sorriso interno, quase, assim. Se você assiste o filme sozinho, por exemplo, você sorri, mas você só dá risada quando tem outras pessoas na sala, né? Acho que tem essa coisa do contágio, mas os dois personagens, os dois atores, também acho que contribuíram muito para esse humor funcionar. Bom de se falar desse filme é que ele tem tantas camadas quanto as que o Escher trabalha na obra dele, e a gente trabalhou principalmente em 3 camadas, do espelhado, do espiral e do circular. E a gente tentou reproduzir isso que o Escher trabalha visualmente na dramaturgia, na narrativa. Então a narrativa, ao mesmo tempo, ela funciona num sentido linear, a gente pode ter uma leitura linear, e o espelhado está incluído aí, porque a construção dos personagens que se dividem entrariam dentro desse contexto. Trabalha dentro do circular, porque a narrativa ela pode começar, enfim, o começo é o fim, né? A gente pode estar dentro de um círculo narrativo ali, e a gente também, ao mesmo tempo, pode estar dentro de uma espiral, porque esse círculo, ele pode não ser bem um círculo, ele pode ser um círculo onde você entra no começo e sai, dá uma volta completa, mas sai num ponto mais acima no final. ¿Solo pensás en plata vos? Porque é pra gente ir pra Buenos Aires, né? Acabo de chegar de Buenos Aires. A fotografia, a gente tentou fazer uma captação até naturalista, mas a gente teve uma conversa muito interessante na hora de fazer a cor do filme, porque a cor do filme teria que reproduzir um aspecto interno do personagem, porque à medida que ele entra no táxi, ele acessa uma série de memórias da vida dele, e então a gente trouxe um tratamento de cor que é um pouco retrô. Não sabia que filme que eu ia fazer, nem sequer se ia ver filme. Eu cheguei lá com uma ideia de se filmar vistas, né, como no cinema primitivo, né, cinema primeiro, filmar a festa de Iemanjá, e também uma outra coisa que era uma ideia de um outro filme que acabou ficando dentro desse, que se chamaria O Transe Apenas Bem de Perto, que era compreendia a ideia de se filmar pessoas em transe com a câmera bem aqui. Durante o processo de realização, eu descobri que, na verdade, o filme que eu estava fazendo ele era um ensaio acerca dos limites do realismo para abordar as experiências místicas, espirituais, religiosas, especificamente do candomblé baiano. Tem dias que parecem tão estranhos. Que a gente não devia sair de casa. Eu também ouço frases que elas falam comigo. E falam coisas eu lido contra elas. Peraí, eu não sou ladrão. Pelo menos não era. Hoje em dia a gente precisa saber em quem confiar. Como? Caixa preta. Olha, eu vim buscar. A senhora pode fazer o favor de buscar essa caixa preta pra mim? Eu sou o cara da entrega.
Gosto de gente assim. Pouca fala. Procuro escrever sempre de forma imagética, eu não me preocupo com a questão, a descrição de cena mesmo, mas sempre com alma, né? Então isso facilita muito, até nessa coisa que eu acho muito importante, da integração, interação roteirista-diretor, que é tirar do papel e para as telas, né? Para você poder realizar a relação filme-público, né? Ter o cinema, mas sem perder a essência, né? Que é muito importante. Eu, como roteirista, sinto assim, alguns diretores que eles precisam deixar sua marca, sendo que, na verdade, a história não quer isso. A história simplesmente pede para ser contada. Eu sou femme de ménage, trabalho a fazer limpeza. Sim, eu moro em Saint-Denis e levanto-me todos os dias às 7h30 da manhã para ir trabalhar. Apanho o metro, quase 1 hora para chegar a Palácio Royal. Depois do Palácio Royal trabalho 3 horas, ainda vou apanhar mais 2 metros para ir trabalhar para Châtelet. E depois de Châtelet tenho mais umas patroas que tenho que fazer até ao fim do dia. O Femme de Ménage, ele foi feito durante um projeto que chamava Borderline, quando eu estava morando na França fazendo meu mestrado. É um projeto em que foram selecionados alguns diretores para viajar da França até o Porto, em Portugal, durante um mês, dentro de um ônibus, fazendo filmes sobre imigração. Então, é um documentário, né? A gente começou essa viagem de um mês sem saber exatamente o que ia sair disso. Conhecemos 3 mulheres que deram origem a esse filme. Eu vim para cá porque eu tinha a minha ambição de transformar, eu imaginava assim, né? Se transformar a moeda em 3 vezes mais. Ai. Então eu queria ter minha casa, eu queria ter 2 filhos, eu queria dar uma qualidade de vida melhor para os meninos, para os meus meninos. E eu achei que aqui seria o ideal, pelo que me falavam. Tem esse título em francês, porque Femme de Ménage tem um duplo sentido aí, tem um jogo de palavras. Femme de ménage é empregada doméstica, só que déménage também pode ser o verbo déménager conjugado, que déménager quer dizer mudar-se. Então, são mulheres que se mudaram, que são imigrantes e que trabalham como empregadas domésticas nos seus novos países. Tchau. Calma, eu vou pra sua casa estudar hoje. Tá, pode ir, eu pego um ônibus. Quando você descolou isso? Eu queria que o filme tivesse um tom cotidiano, né? Mais do que naturalista, porque o filme, as cenas são mais de um tom cotidiano, do dia a dia. Não tem um grande conflito que vai se resolver no final. E eu não gosto também de trabalhar muito com grua, trilho, então eu queria que o que mais importasse fosse o fluxo das imagens junto com a experiência dos personagens. Ela é velha, a técnica é velha, porque ele é feito direto no papel, quadro a quadro. Os cenários são pintados em aquarela. A gente fez uma conta de que tem uns 8.000 desenhos para existir a Guida. Sem um orçamento assim, plano sequência dessa forma pode ser mais econômico, mas muito mais trabalhoso também, né? Como a gente fez isso em uma diária, mas ao mesmo tempo foram... Nem lembro quantos takes foram, né? Ainda mais teve a menininha, né, que é a Duda, que fez a irmã mais nova da personagem principal, que ela ficava na cozinha, e uma menina de 2 anos e meio, assim, é bem imprevisível. Então, mas foi legal que dá energia pra cena, né? De certa forma, fazer os atores sempre estarem, assim, com energia renovada, porque tem uma menina lá completamente imprevisível, você tem que adaptar com isso,
Isso evitou que o plano de sequência foi feito vários takes repetidos, não ficou uma coisa engessada, né? Outro dia eu estava na casa do Felipe e do Caio e eles vieram com essa conversa para mim de que eu tinha que fazer o discurso de casamento deles. Aí eu falei, vai se fuder, né? Isso é coisa que se peça para amigo. Caio, eu acho que você é um cara foda. Felipe, eu acho que você é um cara foda também. Eu acho que quando vocês estão juntos, vocês são do caralho. Ainda mais agora que isso é possível, né? Graças à lei. Começou a discutir a questão de novos formatos de família. A gente conseguiu discutir coisas sobre a padronização de um casamento, se você, agora que você tem direito de casar sendo gay, por que você quer isso exatamente, quais são, se é por direito, se é porque você quer se adequar a uma vida hétero, enfim, cada um trouxe ali uma visão diferente sobre a questão casar e ter filhos. O filme é sobre isso. E a gente criou uma analogia da cidade toda virando prédio, né? Das coisas que eram mais livres ali, que tinham a sua própria forma. E, de repente, eles olhando e falando, nossa, tá tudo virando prédio, quer dizer, tá tudo se encaretando de alguma forma, né? Ao mesmo tempo que são transformações, que podem ser positivas, não podem, ninguém sabe, mas a cidade mudou com eles, né? Eles mudaram e a cidade mudou com eles. Caio. Não era aqui a balada? Era aqui. Estacionamentos para outro filme e filmou ele sem perspectiva de fazer um curta a princípio sobre ele, era mais para registrar isso enquanto estava acontecendo. E daí depois, assistindo o material bruto, passando de um plano para o outro no computador, a gente viu alguns cortes e falou, esse corte é legal, vamos fazer um filme. رقم العسكري 5813 616 أعلن انشقاقي عن الأسد الفاسد. في مكان فاضي؟ فاضي هي مشفى مو بس أساسات. اساسات مشفى عفوا. ايه أساسات. اساسات مشفى. ثلاث مباني بس عندك مبنيين ثلاثه. ماشي. هون أساسات وراها في مبنى. اساسات مشفى. هون في مبنى. مبنى. هات لنا. وهي مبنى. هلا في عندكم عناصر فيها؟ هاي في مدنيه عم تقام. مدنيه. ماشي. واحد اثنين. ماشي. هذا هلا على الزاوية هاي أنا شفت واحد فات وطلع من البلكونة. Material do Egito, né? Algumas entrevistas com refugiados sírios que estão no Egito, e tem material na Síria, onde um dos personagens, o personagem principal do documentário, um egípcio, que virou um amigo nosso, ele decidiu ir para a Síria durante o filme que a gente estava fazendo e a gente combinou com ele dele registrar tudo, a gente tem uma câmera na mão dele, então a gente tem imagens da Síria feitas pelo nosso personagem do documentário. Level.
o meu foguete seria mais veloz que a coisa mais veloz que existe. Ninguém jamais alcançaria. Eles fazem parte de um canal que a gente criou de conteúdo para crianças na internet. A ideia original apareceu dentro de casa, eu e meu marido, que é o Bruno Vergueiro, que também é produtor desses filmes. A gente tem 2 filhos pequenos, e aí olhando o tempo que eles gastavam na internet, olhando bobagem, a gente falou, acho que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso, né? Uma vez que a gente tem o advento aí da tecnologia e não tem como a gente afastar as crianças disso, por que não a gente usar as ferramentas que a gente tem para poder entregar para eles um conteúdo mais informativo, que tem a cidadania envolvida no meio. 20 dias sem ligar para o filho. E nem dizer onde se enfiou. Se voltar, o problema é dela. Ó, Pierre, comprei teus livros lá. Eu vou levar todos? Claro, leva tudo pra garantir, né? Foi ideia do teu tio isso, hein? Foi. Pode entrar que tem um grupo te esperando. Cada grupo tem que apresentar um trabalho sobre uma invenção importante, a nossa luz elétrica. A gente vai apresentar música alta, sabe cantar? Não. Então aprende. Só que esses 4 principais têm 10 anos, então quando as pessoas liam um roteiro, falavam assim, como é que vai dirigir essas 4 crianças? Pode ficar horrível, pode ser um caos. Eu, não, ok, vamos tentar. Aí eu fiz muitos testes de elenco. Cara, são criativas essas tuas amigas, hein, Pierre? Foi bem mais tranquilo do que eu achei que fosse ser. As crianças decoraram um texto muito rápido. Eu achei que para eles cantar a música do musical ia ser difícil. Eles chegaram assim no ensaio, então já ouvi a música, já sei a letra, aqui ó. E aí começaram a cantar, meu Deus. Ok, bem melhor do que eu achei que fosse ser.